atores. Porquê? Eles representavam um papel. A palavra papel tem um significado dúplice. É representar um papel teatral, mas é também o ler o papel. É representar um papel no psicodrama de que falávamos mais atrás, criado e desenvolvido pelo psicanalista Jacó Levi Moreno, mas é também ler o papel. E não existe o ler sem o representar. Que o ler é legar e o legar é ligar. O que é o colégio etimologicamente? O colégio é precisamente o sítio onde se lê em conjunto. Onde se aproveitam os frutos da leitura e da contemplação. O colega é aquele que recebe dos mestres a mesma lição, a mesma preleção, a mesma colação. Portanto, temos o autor, que é sempre, ipso facto, ator. Temos a poesia como psicodrama. Através do psicodrama nós temos a catarse. E através da catarse temos a libertação própria das artes liberais e também das artes libertárias. Mas, ao ser ator, o que é que acontece? O que é que acontecia a Verbo e Graça, quer com António Manuel Couto Viana, quer com Ulisses Duarte, quer com António Vera? Acontecia o seguinte. Eles estavam perfeitamente conscientes de que era um mero instrumento nas mãos de poderes e forças que muitos superavam. Ou seja, o poeta faz o seu papel em privação, na provação, na linguagem, no religar, consciência, com muita consciência, mas ele é um instrumento das forças divinas. Das forças que já passaram este plano e velam pela feitura da civilização. Civilização quer dizer obra dos civis, dos cidadãos. Como eu disse há pouco, nada sobrepassa uma boa vontade. Mas também é preciso que essa boa vontade seja feita por homens que não sejam homens pequeninos. Que tenham um coração para poder abarcar e abraçar o universo. Ao abraçar e abarcar esse mesmo universo, chega-se à conclusão de que o eu é um outro. O eu é um outro. Ou seja, Je est un autre, de Jean Arthur Rimbaud. Não é? O eu, o Je est un autre. Jacques Lacan, por exemplo, faz a seguinte hermenêutica. O eu é um outro, porquê? Porque o inconsciente, que se expressa através quer das imagens, quer dos sonhos, quer das palavras, o inconsciente é o discurso desse mesmo outro. Seria talvez o nosso irmão das vestes negras, de que fala um poeta francês? Seria, certamente, o nosso irmão outsider, o nosso irmão estrangeiro, o nosso irmão estranho. Chegamos à conclusão de que, à luz de um perfeito criacionismo, da filosofia criacionista do povo português, maiormente do poeta e filósofo Leonardo de Coimbra, que acamaradava muito com o poeta Teixeira de Pascoais, à luz desse criacionismo,
O outro deve ser encarado como próximo. Certo dia eu estava numa fraternidade esotérica e tratava por irmã uma senhora, minha amiga, que estava sentada ao meu lado. Eu disse, irmã Maria, tal. Ela disse, eu não sou tua irmã. E eu repliquei, mas estás enganada. Estás enganada, estamos aqui a fazer jus à palavra fraternidade. Nós temos que ser irmãos. Devemos ser irmãos de lá para onde der. No budismo, por exemplo, não só no cristianismo, no budismo existe bem a perfeita noção de que o mundo secreto do meu próximo é também o meu mundo. É também o meu estado de Buda. O estado da minha perfeição e da minha compleição. As barreiras que são erguidas e que aparecem maiormente nos fins do século XX e começo do século XXI, as barreiras que são erguidas pela tecnocracia, não a tecnologia, que a tecnologia é esta maravilha, mas pela tecnocracia, ou seja, existem pessoas da sombra negra, da fraternidade negra e diabólica que se aproveitam das forças físico-químicas das máquinas para espalharem a prostituição, a droga, o tráfico de menores e o tráfico de armas. Ao homem no século XXI, agora com o computador e a internet, ao homem no século XXI é dado uma grande tarefa, mais que tarefa, uma grande missão. O aproveitar quer vídeo, quer internet, quer o computador, quer televisão, etc., o aproveitar a maquinaria para disseminar e semear a boa palavra. Quanto àqueles que somente utilizam as máquinas para espalhar o terror, a droga e a carnificina e a guerra, tarde ou cedo, eles terão a sua paga. Tarde ou cedo, eles terão a sua paga. Por isso é que no século XXI, um poeta que se preze, como no século XX o poeta António Vera, um poeta que se preze, nunca vai destruir nada. Ele vai apenas criar. Quando ele não está de acordo com a imperfeita criação, ele então completa ou complementa através do suplemento da palavra, mas nunca destrói. Por exemplo, nós temos o Empédocles. Existe uma força de atração que é o amor, existe uma força de divisão que é o ódio. Portanto, em termos cristãos, existe o poder divino, existe o poder diabólico, que não é poder. Existe uma força divina, existe uma força diabólica. O que é que quer dizer a palavra diabo? Diabolos é aquilo que separa. Exatamente. Existe uma força que já foi notada vários séculos antes de Cristo pelo Empédocles. Portanto, existe uma força positiva e uma força negativa. Tarde ou cedo, o real e o imaginário deixarão de ser vistos como forças contraditórias. Tarde ou cedo, o real se unirá ao imaginário para formar um todo mais vasto que vibra folha a folha nos dias de António Vera e que é o poder da supra-realidade, do surreal. António Vera pertencia à geração da árvore e da tábua redonda. A tábua redonda, o que é que quer dizer? A tábua redonda é isso que eu falei. A tábua redonda são pessoas reunidas à mesma mesa que ingerem os alimentos em comum, que falam respeitando sempre a individualidade própria de quem ouve, que falam da criação,
E a criação, como eu dizia há pouco, é mais e muito mais do que a mera procriação. Portanto, aquilo que para as pessoas normais é dado saber através da procriação, do deixar descendentes, do ter filhos, isso mesmo é dado ao poeta numa esfera muito maior, que é a esfera da criação. Ora, criação com I não é nada sem uma efetiva e vasta recriação com E. Ou seja, a criação precisa do recreio. O ócio, o prazer, o tempo livre, o recreio e, por concomitância, as artes liberais de que falávamos há pouco. Portanto, quanto mais livre, mais livre. Eu creio que o poeta António Vera deixou na sua obra mais do que 11 ou 12 livros. Eu aqui até 2012 eu conto uns 10 ou 11. Por exemplo, diz na contracapa deste livro, diz e disserte José Fernando Tavares. Cito, a poesia de António Vera aproxima-se de uma resposta que tem tanto de definitivo quanto de sábia questionação, deixando outro sim o problema em aberto, mas enriquecido com outras possibilidades ou derivas plenamente justificadas por uma larga e variada experiência de vida testemunhada pelo sujeito poético. Vasta experiência de vida testemunhada pelo sujeito poético, dizia José Fernando Tavares. Ao que eu acrescento, antes de um breve intervalo, ao que eu acrescento o seguinte. Mais do que serem meramente ciências que se explicam, as artes liberais, a literatura, a filosofia, a sociologia, a fonologia, são ciências da vida. Portanto, esta é a grande inovação do Willem Dilthey. Ciências da cultura, ciências da vida. Porquê? Porque são, acima de tudo, ciências do homem. São artes liberais. Quer dizer que o sujeito poético é mais forte do que a mera potência físico-química. Quer dizer que nós, às ciências físico-químicas, nós explicamos-las aos alunos, mas às ciências do homem, ou ciências humanas, ou ciências da vida, nós abarcamos, nós abraçamos e nós compreendemos. Prendemos o objeto de encontro ao coração do sujeito que somos. Temos a compreensão. É perfeitamente o ato mágico, mágico ou simbólico, como dizia de Jean Piaget, da criança com o seu urso de peluche. A criança faz aquilo que faz o gênio poético afinal. A criança está num mundo de metáforas, metonímias e litotes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer isso mesmo. A grande inovação da psicanálise do século XX foi demonstrar ao legente atento, ao leitor atento, que os sonhos são compostos essencialmente de duas atividades: as metáforas e as metonímias. Ou seja, que essa é a essência da arte. Da arte que se alimenta mais do que da realidade, que se alimenta da supra-realidade, da surrealidade. A palavra pessoa. Nós temos a palavra pessoa e a palavra persona, máscara. O poeta António Vera era também um ator, como dissemos há pouco. Um ator com o seu quê de misticismo larvar, não muito desenvolvido, misticismo larvar, mas afinal nós pensávamos que éramos apenas autores e éramos também atores, volto a dizê-lo.
nesse psicodrama da vida. Mas os teatros passam desta arte, nós representamos um papel, depois vem o intervalo, depois dormimos e acordamos outra vez. Quando acordamos, representamos outro papel e assim sucessivamente, até às tragédias e comédias. Ora, a Divina Comédia, por exemplo. A tragédia, o cântico do bode, não é? A tragédia, o cântico do bode. Ou seja, o homem poético será sempre um homem consentâneo e condizente com a fenomenologia dionisíaca. Ou seja, o liber pater para os latinos. O Deus do vinho. Mas o Deus do vinho é mais do que o Deus propriamente do mero vinho. O Diónisos é, entre os gregos e também entre os romanos, o Deus das belas artes. Normalmente da música e do teatro. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a arte é uma aproximação desse tal mundo supra-real de que eu falava há pouco. Não é meramente o mundo real, mas é o mundo dos nossos sonhos mais íntimos e mais secretos. Tocar neste livro é estar a tocar no poeta António Vera. O livro é um ser vivo. É a mensagem com a qual eu abri esta minha preleção. As palavras são espíritos. Ninguém pode estar a declamar um poema de António Vera sem sentir bem vivo dentro e no âmago e no imo do seu coração. E é então da fenomenologia, da metáfora do coração, segundo o arrazoar da Maria Zambrano, é da metáfora do coração no poeta António Vera que falaremos daqui a pouco, depois de um curto e breve intervalo.